Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês a minha leitura mais recente, que realmente foi uma daquelas leituras que me pegou de um jeito, que eu fiquei viciada nesse livro. Todo dia eu dava um jeito, dava um tempinho de ler um pouquinho dessa história, porque realmente foi um daqueles livros que eu não consegui imaginar o desfecho ou como as coisas aconteceriam. Geralmente eu tenho um faro muito bom para isso. Antes das coisas acontecerem, na maior parte dos livros eu já tinha mais ou menos previsto aquilo, mas esse livro realmente me deixou fora do senso comum. E o livro de hoje, ele é da autora Lu Piras, intitulado A Caixa de Música. Duas mulheres em busca do próprio tempo. E é sobre ele que eu vou falar hoje. Logo na capa, fala que essa autora é autora do livro Um Herói para Ela, que eu não conheço, mas agora já fiquei curiosa de ler. Se por acaso você já leu e gostou, comenta aqui embaixo no box de comentários que eu vou adorar saber sua opinião. Mas, antes de mais nada, preciso dar uma atenção especial para essa capa, que tem tudo a ver com a história. Então, olha só que linda essa capa desse livro. Então ele tem todos os detalhezinhos aqui, a bailarina que tem dentro da caixinha, as cartas, todo o alinhavo, a questão da linha que tem a ver com a personalidade das duas personagens. Então essa aqui da direita é a Beatriz de 2020 e essa aqui é a Carolina de 1900. Então é bem bonitinha essa capa, achei o desenho super fofinho. Achei que já deu pra dar uma cara para as personagens à medida que eu ia imaginando a história. E eu particularmente gostei bastante dessa capa porque dá justamente para você imaginar os personagens e as roupas e as coisas do jeito que a autora previa. Mas essa história ela é muito legal porque ela se passa em dois tempos diferentes. No presente, que se passa logo que a pandemia estourou, então foi em março de 2020, onde a personagem principal é a Beatriz, a personagem loira. E também se passa no ano de 1900 com a personagem Carolina. E o que elas têm em comum é um objeto muito peculiar em formato de ampulheta e dentro contém uma bailarina. E aí essa bailarina é também uma caixa de música. Então, tanto Carolina em 1900 quanto Beatriz em 2020 possuem o mesmo objeto em linhas temporais distintas. Então, as duas possuem esse mesmo objeto da ampulheta com a bailarina em tempos diferentes, como se houvesse duas linhas temporais no mesmo espaço. E aí, na história da Carolina, ela ganha de presente essa caixa de música. E é claro que eu separei diversos trechos para compartilhar com vocês, e o primeiro é justamente sobre isso. Um novo elemento que repousava na escrivaninha confundia-se com sua silhueta à luz da única vela que iluminava o ambiente. O presente fora trazido por Manuel, que, fascinado pela singularidade do artefato, comprara-o de um velho mercador turco conhecido por negociar preciosidades exóticas em Lisboa. Tratava-se de uma caixa de música como nunca tinha visto. O objeto tinha o formato de uma garrafa, a qual continha uma bailarina. Sentando-se de frente para o espelho, Carolina deu corda no instrumento. A bailarina adormecida despertou, sincronizando as perninhas instáveis ao som de uma velha cantiga folclórica. Por um momento, Carolina se deixou conduzir por aquele balé mecanizado e foi hipnotizada pelo movimento giratório. Em vez da música, passou a ouvir apenas um tic-tac constante e monótono, até que os movimentos cíclicos, repetitivos e limitados da boneca trouxeram-na à realidade estática e estéril em que ambas viviam. Pensou em como deveria ser vazia e triste a vida daquela bailarina, prisioneira naquela caixa de música. Gostaria de libertá-la, mas não sabia como. E aí, uma das coisas bem interessantes que tanto Carolina em 1900 quanto Beatriz em 2020 têm em comum
é o gosto pela moda. Então as duas têm interesse, só que no passado Carolina era filha de um barão dos tecidos e não era educada para trabalhar, afins. Ela era educada simplesmente para no futuro ser esposa e mãe. Já Carolina de 2020 é uma feminista assumida, é estudante de moda e está prestes a debutar nas passarelas quando estoura a pandemia de Covid. Aí, é óbvio, tudo para, então é muito interessante a gente rever um pouco nessa história desse período da Covid, onde todo mundo se trancou em casa, e também conhecer a realidade da Carolina lá em 1900, com costumes completamente diferentes. E aí, falando um pouco sobre quem é a Carolina, fala o seguinte: o interesse de Carolina pela moda começou cedo. Desde menina, colecionava as revistas que a mãe trazia das viagens ao exterior. Em 1892, 12 anos após seu nascimento, nascia a Vogue, em Nova York. E isso, quando eu li essa informação, confesso que eu fui pesquisar no Google se era verdade, e realmente eu fiquei bem espantada de como a revista Vogue é antiga. Foi quando, inspirada pelo então folhetim da moda nova-iorquina, passou a compor e desenhar modelos. Mas não era fácil esconder sua paixão. Os pais não podiam sequer desconfiar de seus planos ambiciosos de abrir uma maison e começar a carreira como estilista. Afinal, tinham dado à filha educação para se tornar uma dama da sociedade e, sobretudo, do lar. De preferência, sob as asas da família e a égide da tradição e dos bons costumes. Seu segredo estava bem guardado com seu único confidente, um diário. Nele, além de ocultar seus croquis, perdia-se em reflexões e sonhos, também em desabafos de frustração e tédio. Sempre antes de se deitar, sentava-se à escrivaninha de mogno em estilo vitoriano, como todos os demais móveis do quarto. E naquele mundo só dela, podia se confessar sobre quem desejava realmente ser. E aí, no diário ela escreve: trouxeram-me de presente um interessante objeto musical. Papai me disse que é uma caixa de música, uma novidade europeia. Deve chamar-se assim porque uma boneca dança enquanto uma música toca. Nunca vi nada parecido. Gostaria que esta bela surpresa fosse a única razão para esvaziar meu tinteiro nas tuas páginas. Eles também chegaram com o anúncio da data do meu casamento, em 5 meses. O pai do meu noivo, Sr. Álvaro, o coronel de milícias Faria Matos, fidalgo cavaleiro da Casa Imperial e proprietário das mais prósperas fazendas de café das cidades de Campinas e São Paulo, estará em viagem de negócios no Rio de Janeiro. E assim sendo, será necessário aproveitar a ocasião. Ademais, na data escolhida de comum acordo entre as famílias, o dia 25 de maio de 1900, já terei completado 20 anos. De acordo com o papai, estou ficando tão velha que até o século XX, que parecia nunca chegar, está prestes a me alcançar. Então, a partir daí, já dá um pouco uma ideia de como que é a vida da Carolina. E eu confesso que esse livro, eu falei que ele me pegou justamente porque a autora, ela fez assim uma pesquisa absurda sobre o Rio de Janeiro em 1900. Então ela traz muitas referências de lugares que ainda existem até hoje, como por exemplo a Confeitaria Colombo, a Confeitaria Cavé, coisas e lugares que existiam que hoje não existe mais, como por exemplo uma igrejinha chamada Nossa Senhora de Copacabana, que existia onde hoje é o Forte de Copacabana. Então, sempre que trazia uma referência do Rio de Janeiro de 1900, eu corria no Google para pesquisar uma imagem e eu realmente fiquei encantada com as referências. Principalmente porque eu já tive a oportunidade de visitar o Rio de Janeiro diversas vezes e gosto bastante de visitar os museus, locais históricos, então foi muito interessante ver essas referências no livro que eu já conheço pessoalmente, alguns lugares que eu não conheço, já anotei, eu com certeza na minha próxima visita ao Rio vou querer conhecer, então é um daqueles livros que acaba aguçando muito a nossa
vontade de saber mais sobre os lugares, sobre coisas que hoje não existem mais. Tem um trecho do livro muito interessante que ela cita, por exemplo, um rio que ficava em Copacabana e que hoje é subterrâneo, foi encanado, então já foi pesquisar também informações sobre essa época, então realmente foi um livro muito legal. Mas prosseguindo, como eu falei, ele se passa em duas linhas, então uma é essa realidade da Carolina e na outra, agora, a da Beatriz, que está desembarcando no Rio de Janeiro para expor as peças dela na passarela, só que com o anúncio da Covid, tudo fechou, inclusive a mala dela com o projeto piloto ficou perdida. E aí, como o aeroporto tava uma loucura só de gente tentando embarcar, gente tentando sair de lá e não tinha como sair dali também, ela acabou perdendo o celular dela. E você sabe que perder o celular em 2020 é um perrengue. E aí, sobre esse período e o contexto da vida atual da Beatriz, consta o seguinte. Para surpresa geral, no entanto, o mundo inteiro havia parado por causa de uma pandemia. A cultura do cancelamento não poupava ninguém. Havia quem dissesse que o ano de 2020 fora cancelado nas redes sociais e havia quem preferisse enxergar o momento como oportunidade. Beatriz, que não tinha praticamente nem mais um centavo na conta bancária e não fazia ideia de como pagaria as noites a mais em Paris, preferia pensar que novas tendências surgiriam com o isolamento. Talvez sua peça piloto estivesse obsoleta quando o mundo voltasse ao normal ou o novo normal lhe permitisse criar algo inovador. Tive um déjà vu ao ver uma luz acesa no fim da rua e caminhei até lá. Era um antiquário que parecia uma loja saída de algum filme ambientado nos anos 20. Duvidei, mas a proprietária do lugar me garantiu que o quadro que mais me chamou a atenção era um Picasso original. Madame Chermont, que caminhava para os seus 90 anos de idade, ainda disse que o havia adquirido no ateliê do próprio artista. Comprei, mas não o Picasso, porque você sabe, sou mais o Renoir. Comprei algo mais modesto, uma garrafa. Logo à primeira vista, percebi que aquela garrafa era fora do comum. Não tinha sido atraída para ela à toa. Havia uma bailarina lá dentro. Então, ela usou o artifício de que me convenceria a comprar sem pensar duas vezes. A caixa de música havia sido arrematada pelo seu falecido marido em um leilão de peças da estilista Elsa Schiaparelli, em Nova York, nos anos 1970. Mas, como não tocava mais, faria um desconto para mim. E aí, a Beatriz tem um namorado aqui no Brasil, o André, que vai buscar ela no aeroporto, e aí tem toda aquela confusão onde ela acaba perdendo o celular dela. A mala dela também acaba sendo extraviada. Só que pra ele é aquele tipo de namorado tóxico, onde as coisas que são importantes pra ele é tipo nada. Então, quando ela fala do temor de ter perdido o projeto piloto a quem ela dedicou tanto tempo, pra ele eram apenas coisas. E aí, eles têm o primeiro conflito. Coisas? Beatriz cruzou os braços e olhou com firmeza pro namorado. Meus sonhos não são coisas. Naquela mala estão croquis, tecidos, meu material de pesquisa, minha vida. Fala sério, Beatriz. Era a segunda vez que ela ouvia seu nome ser pronunciado por André. A primeira havia sido quando tinham se conhecido. Cai na real, pra que tanto drama? O mundo não é para sonhadores. O mundo é dos práticos, dos valentes, dos fortes. Tá me chamando de fraca? Cara, você escolheu uma profissão de gente fresca. Eu não tô entendendo onde você quer chegar. Tá bom, eu vou ser claro. Esse mundo está cheio de borboletas, borboletas demais. Tantas borboletas que a gente se esquece de que isso aqui é uma selva. Não é nenhum parquinho não, entendeu? Beatriz se esforçou para compreender o argumento dele. Não entendi nada. É uma metáfora? André nem sabia o que era metáfora, mas suspeitava de que não tinha nada a ver com câncer. Pode ser. Se eu disser viadinho em vez de borboleta, fica mais claro? Você só pode estar brincando. O que a minha profissão tem a ver com esse discurso sem pé nem cabeça? Deixa pra lá, disse ele, baixando o tom de voz. Todo mundo já notou que a gente está discutindo. Não vou deixar pra lá, não. Eu poderia usar outras palavras, mas no mínimo você está sendo preconceituoso. E aí, rola essa treta.
Aí a história volta lá para Carolina, que está exatamente no dia 31 de dezembro de 1899. É um dia onde ela causou bastante. Ela era uma jovem até revolucionária para a época dela. E aí, na noite de Ano Novo, justamente ela resolve pegar a caixinha de música, esperando pela noite de Ano Novo. Corta da noite de Ano Novo da Carolina e volta para março de 2020 com a Beatriz. Entrou no estúdio recém-alugado, inspirando o aroma do lar, como se dele houvesse sentido muita falta. Esquecera-se de que não tinha mais celular e o procurou na bolsa, pensando que poderia estar descarregado. Quando lembrou-se de que ele se espatifara no chão do aeroporto, pensou em comprar um aparelho novo, com um número ao qual André não tivesse acesso. Dentro da bolsa, viu um embrulho em papel de seda. Sorriu com a breve recordação de Madame Chermont, antes de colocar a caixa de música sobre a prancheta de desenho. Se ao menos servisse para alguma coisa, pensou um tanto frustrada. Ficou por alguns instantes observando o objeto e se lembrou da função primordial de qualquer garrafa. Foi até a geladeira buscar vinho. O que ela ainda não sabia era que aquela não era uma garrafa qualquer, era uma caixa de música antes de tudo. E a bailarina que estava presa ali esperava uma oportunidade para dançar de novo. Da cozinha, Beatriz ouviu as primeiras notas musicais se libertarem quase em descompasso. O acontecimento foi tão inesperado que ela se esqueceu de levar o vinho. A dançarina de saia vermelha deu sua primeira volta num rodopio preguiçoso. Os pezinhos mal tocavam a pequena plataforma sobre a qual minutos antes parecia repousar profundamente. A dança era graciosa e a melodia suave. Enquanto a bailarina despertava de seu sono e rodava cada vez mais depressa, fugindo do compasso da música, Beatriz sentia as pálpebras pesarem e uma vontade irresistível de fechar os olhos. Bocejou, espreguiçando a caminho do sofá. E durante mais algum tempo, esforçou-se para não dormir. Viu quando tudo à sua volta começou a girar, mas já não tinha certeza de se o que girava estava fora ou dentro da garrafa. Então, o inusitado aconteceu. Onde era dia, fez-se noite, e onde era longe, fez-se perto. E aí, lá em 1900, Carolina também desmaia. E o que acontece? Em 2020, o barulho da chuva no telhado se tornou mais forte do que a melodia que repercutia no fundo da memória. Uma luz intermitente ofuscava sua visão ainda embaçada após o sono profundo. Relâmpagos eram projetados no teto. Carolina correu os olhos pelo entorno. Tudo lhe parecia uma construção do subconsciente, exceto por um objeto, único elo da realidade com aquele tempo e espaço: a caixa de música. Não se lembrava sequer de ter adormecido, mas temia ter se esquecido de acordar. Onde estou? O eco na casa vazia foi a resposta. Carolina beliscou o braço para verificar se sonhava e percebeu que não vestia a camisola de mangas longas. Usava um traje que nunca vira, composto de 2 peças de roupa minúsculas. A princípio, tão incômodo quanto a camisola, em especial a parte de baixo que mal cobria as nádegas. Nádegas que até então não percebera serem tão volumosas. Olhou para si e estranhou seu corpo inteiro. Carolina, certa de que sua imaginação a levara a sonhar tudo aquilo, começou a duvidar de si quando as cortinas revelaram a vista familiar. De onde estava, no alto do morro, era possível avistar a Baía de Guanabara, o Pão de Açúcar e a urbanização intensa se estendendo ao longo do litoral. A vizinhança consistia de sobrados ao longo de uma rua em declive. Carolina não se lembrava de haver casas degradadas em seu bairro. Na verdade, a residência de sua família era a única construção finalizada na Alameda das Palmeiras. Aliás, onde estariam as palmeiras? Indagou-se. Sonho ou não, ocorreu-lhe que aquele poderia ser um cativeiro. Fui raptada! Carolina se esforçou para recordar a noite anterior. Veio-lhe à mente o beijo que Luiz Eduardo lhe dera, seguido de sua partida intempestiva. Veio-lhe a lembrança da pior sensação que tivera na vida, um pouco antes de cair no sono em sua cama
e acordar ali. Onde eu vim parar? Fechou os olhos, desejando voltar para casa, mas nada do que via e sentia parecia fruto de sonho algum. Certa vez, tinha ouvido de Yolanda histórias sobre rapto de mulheres virgens. Dentro da realidade absurda que vivia, aquela era uma possibilidade. Por fim, encorajou-se a abrir a porta. E aí, quem estava na porta? O tal do André. Os olhos de André mal alcançaram Carolina e ele já a abraçava. Paralisada, ela se encolheu, aprisionada pelos braços fortes do desconhecido. Não me faça mal, senhor, por favor. André afrouxou o braço, afastando-se um pouco para encará-la. Eu nunca te faria mal, ele disse. É exatamente o contrário. Pensei a noite toda na gente e no quanto quero cuidar de você. Quero te dar o mundo. Eu te amo, Beatriz Giacomini. Carolina encarou André por alguns instantes antes de fugir de um novo abraço e disparar porta fora. Correu mais depressa do que imaginava ser capaz. Ela pensava que fugia, mas na verdade buscava o caminho de casa. Então, elas trocaram de corpo. A Beatriz de 2020 acordou no corpo da Carolina no dia 1º de janeiro de 1900 e a Carolina acordou em março de 2020 no corpo da Beatriz. E a partir daí é muito legal, muito interessante, realmente adorável, porque Carolina não conhece absurdamente nada, luz elétrica, automóvel, táxi, nem o Cristo Redentor tinha sido inaugurado quando ela estava lá em 1900. Então, assim, é uma cidade totalmente diferente do que ela conhece e costumes também muito diferentes. Então, hoje em dia as pessoas se abraçam, as pessoas se cumprimentam com beijos. Em 1900, no máximo, era ali segurar na mão, dar um beijo na mão da donzela. Então, é muito interessante ver esse choque de costumes, de cultura, tanto da Carolina nos tempos atuais, quanto da Beatriz, que é uma feminista assumida lá em 1900, querendo se fazer ouvir, tentando revolucionar aquela época, já sabendo das coisas que aconteceriam no futuro. Então é muito legal. Em determinado momento algumas pessoas vão sabendo que elas trocaram de corpo e a partir daí cada uma no seu tempo tá buscando voltar para casa. Só que é claro que isso não é tão simples assim. Mas acontece muita coisa interessante. Tem romance, tem aventura, tem muita história. Realmente foi um livro adorável. Eu nunca tinha lido um livro dessa autora, mas eu achei tanto a questão da pesquisa quanto do desfecho da história. Achei realmente lindíssimo. Em alguns momentos você acaba torcendo para que elas não voltem, para que elas fiquem trocadas mesmo. Tem alguns mistérios aí para resolver. Então, eu achei realmente um livro muito legal. Então, se você está procurando alguma coisa com mistérios para você resolver, que tem romance, que tem história, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Eu não sei se a autora tem, mas eu tenho certeza que se ela fizer um livro desse estilo, ambientado em São Paulo antigo, com certeza eu vou querer ler, porque eu fiquei muito interessada. E aí eu queria saber de você. O que você achou dessa história? Curiosíssima, né? É muito aquele... Lembra um pouco aquele filme Se Eu Fosse Você, que tem o Tony Ramos e a Glória Pires? Só que ao invés de trocarem de corpo, um ali no mesmo tempo que o outro, tem essa questão da linha temporal. E é claro, como o filme De Volta para o Futuro já dá diversas coisas sobre viagem no tempo, as coisas acabam tendo consequências. Então, a primeira coisa que elas tentam fazer é justamente não tentar bagunçar a realidade da outra. Mas, como eu falei, é um livro muito interessante, eu gostei demais e gostaria de saber o que você achou dele. Se por acaso você já leu, me escreve aqui nos comentários o que você achou, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo e tchau, tchau!